Que coisa boa estar na presença, né, irmãos? Não tem coisa melhor do que estar na casa do Pai. A presença do Senhor justifica tudo. A presença do Senhor dá sentido à vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, localiza comigo na tua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2, verso de número 6, 7, 8 e o verso de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 2, do verso de número 6 ao verso de número 9. Louva a Deus pela vida da nossa pastora, sempre benevolente com a gente, sempre nos ajudando, abrindo as portas, e é uma honra muito grande poder estar aqui nessa manhã. Eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para nós, já está falando, já falou e continuará falando. Amém? Abre aí, já achou? João capítulo de número 2, verso de número 6. A dupla essência do rei, esses vasos de Deus, minha gente. Adotem eles em oração, viu? Estão indo ali para a convenção e vieram antes para conhecer alguns lugares aqui, algumas igrejas. Deus tem usado eles. Vamos ler a palavra? Estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metratas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que mostraram ao mestre-sala, e este provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que levaram, os carregadores, sabiam, e da onde tinham tirado. Chamou o mestre-sala ao esposo, verso de número 10, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem terminado este, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Queridos, este é o primeiro milagre de Jesus. Milagre em que Jesus inicia o seu ministério na terra. A Bíblia Sagrada é o livro das revelações de Deus. Em toda a Bíblia, Deus se revelou. No início, Deus se revelou através de nuvens. Falou com o homem no jardim. Desceu na nuvem da glória. Falou pelos profetas. Falou pelos reis. Usou anônimos e continuou a falar a história da humanidade. No início no início do Novo Testamento, Deus fala através do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a revelação máxima da glória de Deus. O livro de Hebreus, capítulo de número 1, carta aos Hebreus 1, verso 3 diz: Cristo é a expressão máxima da glória de Deus entre os homens. Ele é o caminho e a reverência final. Nós entendemos que Jesus é realmente, o ministério dele é a revelação do caminho de volta a Deus. E neste primeiro milagre, feito no Evangelho de João, e só está nesse, você não encontra nos outros evangelhos, aprendemos lições maravilhosas do reino. Aprendemos lições de um Deus que se comunica e que fala, e que resolve trabalhar de maneira maravilhosa, inesperada e extremamente surpreendente. Você percebe que quando começa este capítulo, começa falando sobre uma festa, as bodas de Caná da Galileia. Todos nós conhecemos o texto, os detalhes do texto, e eu sei que Deus nessa manhã pode nos inspirar para falarmos aqui da parte do Espírito Santo e a palavra se renovar aos nossos corações. O que é interessante é que quando Jesus é convidado para essa festa, acontece o que nós já sabemos: falta o vinho. E todos nós sabemos que na Bíblia, vinho é tanto símbolo do Espírito Santo, como também da alegria. Então nós aprendemos de cara com esse texto que faltou a alegria naquela festa. Imediatamente Jesus é consultado e ele responde, e ao responder, Jesus olha, versículo de número 6, 6 talhas que estão à margem da festa, 6 talhas.
É interessante começarmos a pensar sobre o que são estas talhas. A Bíblia está falando que talhas aqui são vasos que eram utilizados na época, vasos para a purificação dos judeus. Essa era a finalidade destes vasos. Então as talhas serviam para alguma coisa. As talhas faziam parte de toda a cerimônia, as talhas faziam parte de todo o processo em que se comemorava qualquer que fosse a festa no ambiente do judaísmo. O que me chama a atenção no texto é que Jesus poderia fazer brotar vinho de qualquer lugar. Jesus poderia fazer os próprios barris reservatórios serem cheios novamente do vinho. Mas não, Jesus resolve trabalhar com as talhas. Permitam-me lhes explicar rapidamente a origem dessas talhas. As talhas são vasos esculpidos em pedras. São vasos que eram utilizados na época e que começou-se a utilizar quando saíram do Egito em direção à terra da promessa. Não tendo a mais argila ali, eles não tinham matéria-prima em pleno deserto, eles começaram a trabalhar com o que tinham. É um exemplo para nós. Faz com o que você tem e Deus vai te ajudar e vai te usar. Eles começaram a trabalhar com aquilo que a região oferecia. E eles encontravam pedras, preparavam as pedras e talhavam essas pedras. O que é interessante é que o artífice saía pelo deserto a procurar as pedras, e à medida que ele fosse olhando, encontrasse uma pedra que se encaixasse nos diâmetros, ele levava essa pedra para a oficina. Observe que no verso de número 6, Jesus viu as talhas. O artífice no deserto viu uma pedra, não viu o vaso ainda, só viu apenas uma pedra. É Deus dizendo para nós aqui nesta manhã. Tem gente que olha para a gente e vê apenas uma pedra a ermo no deserto. Mas Deus, quando olha para você, diz: é uma pedra agora, mas dá um vaso, e eu vou usar. Então Deus, ele tem um olhar diferente. Deus não vê como o homem vê. Deus vê de maneira muito especial. Deus vê o futuro. Deus não nos mede pelo passado. Deus nos mede pelo futuro e analisa o nosso potencial. Diga comigo nessa manhã: o meu potencial não é o que eu já fiz, é o que eu ainda vou fazer. É nisso que Deus aposta. Potencial, nós entendemos de forma errada às vezes, dizendo alguém tem potencial pelo que ele já fez. Mas potencial é uma energia escondida, prestes a ser colocada para fora. E o que Deus está dizendo nesta manhã é: Ele está de olho nessa energia que está dentro de você e que talvez nem você perceba. Deus vê o que nós não vemos às vezes. O artífice, que representa Deus, encontrava a pedra e levava a pedra para a sua oficina. E começava a lavar a pedra com água e a talhar esta pedra. O trabalho era assim: a pedra era talhada de dentro para fora. Ele começava com uma talhadeira na mão, martelo na outra, bater na pedra de dentro para fora. À medida que ele ia tirando do interior da pedra, ele ia dando forma ao vaso. Ou seja, o vaso só tomava forma à medida que os excessos que faziam parte da natureza da pedra eram tirados. Você está entendendo? O vaso só ia tomando forma à medida que aquilo que fazia parte da natureza natural da pedra ia sendo tirada. Deus está dizendo nesta manhã que Ele está trabalhando na vida de crente aqui, e esse processo é de dentro para fora. Às vezes é doloroso, porque Deus está trabalhando em ego, Deus está trabalhando em natureza humana caída, mas à medida que Ele trabalha, pode estar doendo agora, mas está gerando recipiente para a glória dEle. A verdade é que quando estas pedras eram trabalhadas, é muito interessante isso. Depois que eles batiam de dentro para fora e ia dando o formato na pedra, a pedra ia ganhando a condição de vaso. A pedra só ganha a condição de vaso quando a pedra perde daquilo que é desnecessário. A pedra só assume a condição de vaso quando aquilo que é desnecessário é tirado. Deus está falando nessa manhã com alguém aqui. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você tenha sofrido algumas perdas, mas Deus está dizendo: perdas às vezes são necessárias para que o vaso encontre o seu formato. Nem toda perda é o diabo, nem toda perda é processo do pecado. Tem perda que é Deus trabalhando na vida dos seus servos, tem perdas que é o artífice por excelência, desbastando o excesso para poder usar o vaso.
Afinal de contas, Deus não trabalha com pedra bruta, Deus trabalha com pedra polida, oh glória. E para a pedra ser polida, tem que as arestas serem aparadas. Arestas do ego, aresta do pecado, aresta da humanidade demais, aresta de trejeitos. Deus vai trabalhar para quê? Para oprimir? Não, para usar você. O processo é interno, Deus já está trabalhando e vai chegar a hora de você ser trabalhado e usado na mão do Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui nesta manhã é que o artífice pegava uma pedra bruta e apostava nela. O artífice olhava para uma pedra bruta e dizia: eu vou trabalhar nela, eu vou dar forma a este vaso, aleluia. Tem um certo ditado por aí que diz: a quem olhe para uma pedra, um bloco de mármore, e só enxergue pedra. Mas o artesão, quando olha para o bloco de mármore, já enxerga um vaso, já enxerga uma imagem de escultura. É Deus dizendo nesta manhã: podem até te desprezar, medir você e até te julgar, mas Deus, quando olha para você, Ele aposta em você, acredita em você e já vê um vaso de honra para ser usado nas mãos dEle. Oh glória! Uma certa feita ele chama um homem que se transforma em apóstolo e ele diz: olha, vai Ananias e ora por ele, porque para mim é vaso. Ananias diz: não, Senhor, é perseguidor, é um homem vil, é um homem sem futuro, é um homem não digno de confiança, não vale a pena. Mas Deus diz: Ananias, ora por ele, porque para mim ele é vaso. Você pode não estar vendo, mas eu já estou vendo a obra tremenda que eu vou realizar através da vida dele. Aleluia. Você só está aqui nessa manhã porque Jesus te viu. Ele viu que daria um vaso. Ele apostou o sangue dele em tua vida e disse: eu vou trabalhar através dele. Mas o processo é necessário. Aleluia. Então diga comigo nessa manhã, se você puder: processos precedem propósitos, e propósitos revelam promessas. Oh glória, tudo começa no processo de Deus. Israel no deserto é processo de Deus. No processo Deus revela o propósito, o motivo pelo qual Deus chamou. Depois que eles entendem o propósito, Deus leva para a terra de Canaã a promessa. Deus chama Abrão, propósito. Muda o nome dele, propósito. Deus chama Abrão, processo, perdão. Deus muda o nome dele, é propósito. Ele crê na promessa, Deus acrescenta uma letra. Sarai não crê na promessa, Deus tira uma letra, é processo, oh glória. Deus está tirando para poder trabalhar, para lapidar, amém? Agora pega essa daqui nesta manhã. Qual é a primeira letra do nome da promessa do filho de Sarai? A primeira letra é de Isaac, né? A primeira letra é a letra, fala, I. Muito bem, qual foi a letra que Deus tirou de Sara no processo da construção do vaso? E então o que Deus está trabalhando em você hoje é para revestir na promessa de amanhã, irmão. Deus não está trabalhando para te abater, oprimir a tua vida, te deixar sem sentido, sem sabor, não. O que Deus está fazendo hoje vai se revestir na promessa. E detalhe, Deus não mexe na promessa. Acrescentou de Abrão, tirou de Sara no processo, mas a promessa virá intacta. Deus não vai mexer na promessa. Quem tem promessa de Deus aqui nessa manhã? Oh glória, tem 10 minutos ali. Então o artífice começava a trabalhar no vaso. E depois que ele estivesse pronto, à medida em que ele trabalhasse no vaso, e percebendo que estava pronto, esse vaso era usado para duas coisas fundamentais. Primeiro, o vaso era usado para as purificações das festas deles. Todo bom judeu sabia que quando uma festa fosse feita e porventura um excesso fosse cometido, era necessário que se lavasse as mãos, os pés e a fronte com a água que estava nesse tipo de vaso. Então este vaso tem um processo fundamental no processo de pureza, de liturgia espiritual na casa de todo bom judeu. É a primeira evidência. O segundo motivo pelo qual esse vaso era feito e usado era para ser usado para lavar o altar de sacrifício. Todas as vezes que sacrificavam a Deus sobre o altar, no intuito de receber o perdão de Deus, eles pegavam as águas do vaso e lavavam o altar com as águas das talhas. Diga comigo, a água da talha era o processo final, depois que Deus execuia o sacrifício.
Primeiro se sacrificava, entrava na tenda, apresentava o sacrifício a Deus. Depois de Deus recebido, a nuvem descendo, perdão descido, a bênção com eles, é que se lavava o altar dizendo: Deus recebeu, o altar tem que estar limpo para ser novamente objeto de atração da presença de Deus na terra. As duas funções da talha. Jesus está na festa e a função que era das purificações, era o motivo pelo qual as talhas estavam ali. E Jesus, quando está percebendo o momento de ação, de fazer o milagre, a primeira coisa que Jesus faz é olhar para a talha, para o vaso. Para o vaso. Porque Jesus, irmãos, ele não precisa da gente, mas ele resolve trabalhar com a gente. Jesus, ele não precisa de você, mas a verdade é que ele é tão Deus que ele resolve trabalhar com vasos frágeis, pequenos, vasos que antes eram pedrinhas no deserto, mas agora é uma bênção na mão dele. A verdade é essa. Você está aqui nesta manhã porque Jesus disse: você é o objetivo, é alvo do meu trabalhar, e através de você eu vou fazer o milagre. Oh, glória! Jesus viu as talhas como vê você aqui nesta manhã. Quem crê que Jesus está vendo você aí? Quem acredita que você é alvo dos olhos de Deus nessa manhã? Mas, irmão, isso aqui é só para quem crê. Isso não é para todo mundo, não é para quem está desligado, não. Jesus, com seus olhos descritos lá em Apocalipse como chama de fogo, está nesta manhã contemplando os vasos dele. Quem é que ele vai usar? Ei, ele não vai usar alguém de fora, não precisa ser enviado mais ninguém. Quem está na casa é suficiente, e é esse vaso que ele vai usar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Jesus vê o vaso e a primeira coisa que Jesus diz é: tragam as talhas. E quando trazem a talha, Jesus vai dizer agora o processo fundamental. O que é que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer: enchei-nas de água. Antes do milagre acontecer, Jesus nos dá um princípio fundamental. Um princípio para uma vida espiritual cheia, plena. Eu preciso estar cheio de Deus para realizar o milagre. Só tem milagre para quem está cheio. Quem não está cheio vai ficar a ermo. Quem não está cheio não vai ver milagre. Mas quem tiver cheio, quem tiver disponível para ser cheio, vai receber milagre da parte de Deus. Vai ter milagre para vaso cheio. Quem quer ser cheio nesta manhã? Quem já está cheio e quer transbordar nesta manhã? Ei, irmão, você saiba de uma coisa: Jesus vai usar vaso na nave deste templo nesta manhã. Vai ser uma manhã diferente na presença dele. Por quê? Porque aqueles que nós não acreditávamos tanto, porventura eu acredito que vai ser o vaso que Deus vai usar para falar com a gente, para dar uma profecia, para trazer uma palavra de vitória ou ministrar uma cura, se Deus assim o quiser nesta manhã. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Eu sempre conto a história de Abrão quando ele foi chamado, porque quando ele foi chamado, Deus dá para Abrão diretrizes. Deus diz: Abrão, sai da tua terra, disponibilidade, vai para uma terra que eu vou te mostrar, processo. Abrão, lá eu vou te enriquecer, engrandecer o teu nome, vou te abençoar, você vai ser pai de uma grande nação. Aí Deus faz uma vírgula e diz assim: se tu a bênção, se tu uma bênção. Aí está a senha da vitória de todo crente sábio e maduro na fé. Eu não ando atrás da vitória, a vitória vai comigo. Não é a terra de Canaã que faz a vitória, não é a terra de Canaã que propicia a vitória para Abraão, é Abraão que vai levando a bênção. Abraão entendeu, e isso destravou a vida espiritual dele. Ele entendeu: bom, se Deus está dizendo que eu sou a bênção, então aonde eu chegar, eu serei o responsável pela mudança do ambiente. Ei, tem vaso de Deus aqui nesta manhã, tem talha de Deus aqui nesta manhã. Perceba outra coisa importante nesse texto, rapidamente, é que são 6 talhas. Repete comigo: 6. 6 é o número do homem. Deus está dizendo: eu vou usar você, é com você que eu vou trabalhar. 7 é o número de Deus da perfeição. Mas até o número das talhas evidencia o olhar de Deus e a intenção de Deus em usar pessoas. É você que Ele vai usar na tua casa, é você que Ele vai usar no meio do teu trabalho, é você que vai ser canal de Deus. E se você entender isso e destravar a tua mente para parar de ficar mendigando e começar a ministrar com ousadia, começar a determinar com fé, começar a ter atitudes de crente que é vaso de Deus, Deus vai começar a mudar
mudar ambientes ao teu contexto. Recebe esta palavra nesta manhã em nome de Jesus. Você não é um produto do meio. Você não é o resultado do meio. Deus não te chamou para ser mais um, para ser um produto da sociedade. Você não é um produto do meio. Você é um vaso que muda o contexto, que muda o meio aonde você está. Oh, glória! Aleluia! Eu vi agora pregando no Goiás o testemunho de uma irmã, que ela disse que sempre cantava pela manhã lavando as louças e falava em línguas estranhas. Na quadra da casa dela tinha um terreiro de macumba. Depois que essa irmã chegou para esse lugar, que ela era de outra região, e foi morar nessa cidade, na cidade ali de Crixás, estava lá, né? Depois que ela chegou lá, o terreiro começou a sofrer curto-circuito. O negócio não descia mais direito, o Wi-Fi cortou lá no terreiro. E aí o dono do terreiro começou a ficar inquieto. Até que de repente uma das entidades disse para ele: tem numa casa do outro lado da quadra uma pessoa, uma crente que está cantando, orando, adorando e falando em línguas estranhas e está impedindo trabalhar aqui. Ele foi até a casa dela, irmãos, acredite nisso, e disse para ela: você está aqui, atrapalhando o processo da gente, é bom que você se mude. Aí a irmã olhou e disse: ah, é? Meu Deus, eu nem sabia. Que coisa, né? Estava atrapalhando lá a descida das entidades com o meu louvor. Pois é, pois agora é que eu vou cantar certo. Agora é que eu vou cantar alto. Quem vai se mudar é você daqui, se não se converter. Irmão, o terreiro teve que mudar da quadra. Sabe por quê? Tinha vaso na casa e Deus estava usando. Tem vaso de Deus aqui nesta manhã? Eu quero que você tome posse desta palavra. Você precisa entender: eu sou o canal de Deus. Eu vou mudar o ambiente, não importa o contexto. Eu vou derramar de Deus onde eu estiver. Eita Jesus! Aleluia! 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 Quando Deus chamou a samaritana no poço de Jacó, Jesus disse: eu vou fazer de você uma fonte ambulante. Aonde você chegar, samaritana, você vai ter água para dar para as pessoas. Jesus olhou uma mulher que não tinha jeito, condenada da sociedade, separada de todos, e disse: essa daí dá um vaso. Se encontrou com ela, deu da água da vida para ela, e ela passou a ser uma fonte igual à fonte de Jacó. A fonte de Jacó, irmão, para quem não sabe, bebia dela 300 animais. Os pastores e o veio de água não parava de minar. Olha que bênção. Aí Jesus olhou para a mulher e disse: você vai ser uma fonte igual a essa. Por causa da fonte de Jacó, nasceu uma cidade chamada Sicá. Só para você ter ideia. Aí Jesus está dizendo: ei mulher, sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai ser uma fonte, vai mudar a história de uma cidade. Ela voltou para a cidade dela, tomada posse desta palavra, nadando e transbordando da água de Deus, e pregou para a cidade e converteu a cidade de Samaria. Porque quando um vaso se coloca na posição, Deus trabalha. Deus trabalha. Deus trabalha. Tem vaso aqui? Cadê o vaso que Deus vai usar? Cadê o vaso que veio adorar e que Deus vai usar? Aí Jesus, parece que vejo nesta manhã Jesus enchendo vasos. Quanto é que cabe do vaso? Essas talhas cabem quanto? 3 ou 4 metratas. Jesus está dizendo: eu sei quanto você cabe, eu sei o quanto você comporta, e eu tenho glória para dar para você. Eu tenho água para te encher desta manhã. Encher para quê, Deus? Para rodar, para se alegrar, falar em língua? Não. Encher para usar. Oh, glória. Depois que eles encheram o vaso, já terminando, a Bíblia diz que Jesus manda levar para ser apresentado. Oh Deus! Depois que o vaso é cheio, as ocasiões nas quais, o motivo pelo qual ele for cheio, vão surgir para que ele se apresente e Deus seja glorificado. Vai chegar o momento certo, irmão. Jesus está preparando, lapidando, enchendo. Para quê? Para apresentar. Aonde? No momento da decisão. No local da necessidade do milagre. Recebe isso nessa manhã. Depois que elas eram apresentadas lá, na hora que foram apresentadas, a Bíblia diz que a água se transformou em... A água não se transformou em vinho quando derramaram. A água se transformou em vinho no processo. A água não se transformou em vinho quando encheram a talha. A água se transformou em vinho quando a talha foi apresentada ao ambiente do milagre.
Ou seja, Deus está dizendo nesta manhã: se encher e não se apresentar, se encher e não se disponibilizar, se encher e não deixar ser usado, não adianta. Tem que encher nesta manhã e chegar lá e dizer: eu abençoo esta casa, em nome de Jesus. Oh, glória. Aí terminando, a última partezinha aqui já, a última parte. Oh, glória. Terminando aqui a última parte, prepara aí um louvor abençoado. Essa última partezinha é que quando o mestre Sala provou, você entendeu aqui? O último verso, que é o verso de número 10. E provou o mestre Sala do vinho. Ou seja, provou o mestre Sala do milagre. Sabe o que é que vai acontecer com você? As pessoas vão provar daquilo que Deus está dando para você hoje. O que Deus está dando para você hoje vai trazer sabor à vida de pessoas. Sabe aquela vida amarga, sabe aquela vida sem sentido, vazia, sem alegria? Sabe o que é que vai acontecer? Quando você começar a exalar daquilo que Deus está te dando, vai trazer sabor novamente à vida, e aquilo que era amargo vai começar a ser doce. Quando ele provou do milagre, ele disse: é melhor do que antes. Essa última parte, eu estou até confuso. Por quê? Porque na naturalidade das coisas, primeiro se apresenta o melhor, depois o pior. Mas quando Deus está no negócio, sabe o que acontece? Sai do pior para o melhor. Amém? Levanta a mão assim em nome de Jesus nessa manhã. Levanta a mão assim e diga: Deus, eu estou no processo de melhoramento, porque eles precisam não do pior, mas do melhor que Deus está me dando nesta manhã. Diga: eu creio, Senhor, que serei cheio mais ainda da tua presença para mudar contexto. Agora diga assim: eis-me aqui, como as talhas estavam disponíveis, pode me usar. Pode me usar. Pode me usar. Canta aí, dupla. Pode me usar. Oh, glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Jesus está na casa. Oh, glória, dá lugar a Ele. O tempo de Deus te usar chegou. O tempo de Jesus te usar acabou de chegar. Aleluia. Escuta essa história. Aleluia. O casamento foi marcado e Jesus também foi convidado. Para ir a essa festa ele foi chamado. Aleluia. Quando chegou o dia ele compareceu. A noiva sorridente, pois aquele era o dia por ela esperado. Os dois nunca esperam que algo der errado. Mas no meio da festa algo aconteceu. Sabe o que aconteceu? O vinho que era servido como uma tradição aos convidados avisaram o noivo que tinha acabado. Desesperado agora, não sabe o que fazer. E eles fazem: pede pra fulano ver se tem pra emprestar. Vai lá no vizinho ver se ele tem pra dar. Mas festa sem vinho desse jeito não pode ficar. E aí, a mãe de Jesus pra ele falou, e o caso a ele ela informou. Jesus a responde: o meu tempo ainda não chegou. Mas tem um porém, olha, escuta. E quando o tempo chega, as talhas de água têm que ser enchidas. E num piscar de olhos Jesus não hesita em fazer o milagre da transformação. Entenda isso, ó. E aqui nesta festa, se o vinho da alegria da tua vida acabou, ele ouviu quando você o implorou, e ele te responde: o meu tempo chegou. Você crê nisso? O meu tempo chegou. Chegou pra te curar. O meu tempo chegou. Chegou pra te exaltar. O meu tempo chegou. Chegou pra transformar. O meu tempo chegou. Chegou pra levantar. O meu tempo chegou.
chegou pra te erguer, o meu tempo chegou. Chegou pra te valer, o meu tempo chegou. Chegou para fazer você vencer. Você acredita nisso? Então adora. Estou presente na festa e não deixo faltar nada. Se é fogo eu tenho fogo, se é brasa eu tenho brasa. Multiplico do nada, mas não deixo faltando, pois meu tempo chegou e já estou multiplicando. Multiplicando risos, multiplicando a graça, multiplicando o vinho, multiplicando a graça, dando fim nessa prova e te dando vitória. Multiplicando a vida e te dando a nova história. Uma coisa eu te garanto, faltar não vai faltar. Na festa eu estou, multiplico do nada, mais alegre eu te dou. De novo te repito, meu tempo chegou. Só Você pra quem acredita? crê. Aleluia. Estou multiplicando o riso, multiplicando a graça, multiplicando o vinho, multiplicando a brasa, dando fim nessa prova e te dando vitória. Multiplicando a vida e te dando a nova história. Uma coisa eu te garanto, faltar não vai faltar. Na festa eu estou, multiplico do nada, mais alegre eu te dou. De novo te repito, meu tempo chegou. Só para quem crê. Chegou. Aleluia. Chegou.